Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje, continuando nossa série, né? Aquelas fases do método de Make, o método de Mike, dependendo, né, de como a gente fala. Antes da gente começar o vídeo, cara, o recadinho de sempre, né? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda dúvidas, críticas, enfim. E principalmente, né? Vamos continuar essa interação que está muito bacana. A gente vem recebendo muita pergunta, muita sugestão. Isso é sempre muito positivo. Então hoje, né, vou falar para vocês da fase de análise de um projeto. A fase de análise aqui realmente a coisa começa a ficar distinta se for um projeto de Yellow, de Black, de Green Belt, porque a atuação ela tem que ser diferente. Não é uma questão de exigência, não é uma questão de rigidez, é uma questão de escopo de projeto. Então, o que é comum a todos eles? Né? A fase de análise inicia, propriamente dita, com o estudo de capabilidade atual do seu problema, do seu processo, e eu costumo brincar, né? É óbvio que nem todos os projetos têm essa dinâmica, mas a matriz de esforço-impacto preenchida, com as causas raízes levantadas. A matriz de esforço-impacto é uma ferramenta gerencial muito mais para ajudar você a atuar de forma paralela no seu projeto. Então você tem coisas que você já está atuando, você tem coisas que você precisa analisar, e você tem coisas teoricamente que você pode analisar para ver se pode descartar que não vai fazer diferença no resultado. Mas o mais importante de tudo é que a fase de análise, né, falando especificamente aí de Yellow e Green, cara, 80% dela é ação, é um plano de ação, é implementar ações, ver e agir, os famosos quick wins do seu projeto. A fase de análise, entre aspas, é implementar aquele plano de ação que começou ali na fase de definição, lá no início do projeto. Então, para Yellow e Green especificamente, é muito mais uma fase de execução do que de análise propriamente dita. E aí, né, dentro desse foco de Yellow e Green, a gente vai pegar 1, 2, 3 X's daquele que ficou na matriz de alto esforço e alto impacto, e ali nós vamos analisar estatisticamente. Nós vamos tomar uma ação baseada numa análise estatística. É a cereja do bolo, pessoal. As pessoas não entendem que quando você inicia um projeto, tanto seu gestor quanto a organização ou a própria instituição, dependendo do local, já tem uma expectativa com relação às entregas daquele projeto. Essa análise, né, de 1, 2, 3 X, no caso de Yellow e Green, é o que vai dar a cereja do bolo. É o além do esperado. Né? É o que vai te dar a otimização do seu processo. A otimização só tem duas formas de você otimizar um processo. A primeira é você eliminar etapas, que é muito difícil, tá? Não é tão simples quanto parece. A segunda é deslocar a média totalmente do processo para que realmente seja otimizado. Você se aproxime do ideal, você se aproxime do processo na performance máxima que ele pode gerar dentro daquele cenário que você está atuando. Então, para cada X, né, que eu vou pegar de alto esforço e alto impacto, eu falo para os meus alunos, fazem 3 questionamentos. Primeiro, eu tenho dados históricos desse X, né, confiáveis. Eu tenho uma base de dados onde eu consigo juntar os dados do X, o dado do Y e fazer uma análise. Se sim, pô, beleza. Vamos usar o mapa de análise estatística, ver a melhor análise a ser realizada e tomar ação baseada na conclusão da análise. Se não, eu tenho como coletar pelo menos 40 dados, e aqui eu não vou entrar nesse ponto dos 40 dados, num período curto, e aí a gente está falando de um projeto de 6 meses, o período curto é no máximo um mês. Né? Se tem, mesma coisa. E se eu não tenho nenhuma das duas opções, o que eu faço? Eu abandono esse X lá, finjo que não existe? Uma boa dica para Yellow e Greens talvez seja implementar um FEMEA na sua rotina e lidar com esse X através do conhecimento da rotina. Lembrando que FEMEA, né, o próprio formulário do FEMEA, ele já tem um planozinho de ação no final ali, que são ações de rotina, ações meio muitas vezes, inclusive coletar dados, se necessário, por que não? Então o fato é, você nunca deixa, né, de entregar o a mais quando você parte por esse caminho. A fase de análise ela é importante também, porque as pessoas elas esquecem um pouco de traduzir a estatística, né,
para a vida prática. Quando você faz, por exemplo, uma análise de regressão, ou seja, quanto que um x impacta no y de forma isolada, ou regressão múltipla, né, vários x's daquele y, o r quadrado, ou r quadrado ajustado, vai te falar exatamente o impacto daquilo no y. Porém, o caminho do Belt não para aí. Não é uma atividade acadêmica. Ele tem que entender, impacta 40%. Ok. Se esse x impacta 40% na minha meta, no meu y, qual que é o ponto ótimo que eu tenho que trabalhar, né? Qual que é o range, a amplitude que eu tenho que trabalhar com esse x, para que eu consiga atender os 40% da minha meta, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento do meu projeto. Essa é a ação. É isso, uma ação digna, né, de um projeto de Green, de um projeto de Yellow, que se espera que vai além da expectativa do início do projeto. Então, quando você chega nesses pontos ótimos e você cria pequenas modelagens e modelos matemáticos que dão certo na área, lembrando que modelo não pode ter premissa, ou seja, ele tem que atingir aquele ponto ótimo, o R quadrado, independente se está chovendo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é final de semana, se é turno da noite, se é turno da manhã, se é no norte do Brasil, no sul. Não pode ter premissa. Modelar não é tão simples, não é simular. Né? Eu não congelo uns fatores. Pelo contrário, esses fatores eles têm que continuar variando dentro daquele cenário e eu conseguir atingir sempre o mesmo resultado. Por isso que o conceito de modelo às vezes fica um pouco deturpado, principalmente no Brasil. Fato é, essas ações de chegar no ponto ótimo é que vão te dar a diferença, né, no seu projeto, vai além daquilo que era esperado, vai te dar uma oportunidade de otimização real do seu processo. Então a fase de análise é onde isso tudo nasce, onde isso tudo é gerado. E é muito importante, né, falando agora de projetos de Black Belts, que a fase de análise tenha por premissa básica, né, não apenas fazer isso que os Yellows e Greens geralmente fazem, quando mentorados por mim, por exemplo. É importante que o Black Belt ele comece a pensar na fase de análise a nível de estrutura da organização também. O que é isso, pessoal? É que aquele fator vire um novo padrão, né, que seja sustentável a longo prazo. Então, o Black Belt ele não tem que pensar apenas no nível da organização operacional, estratégico ou gerencial. Tem que pensar nos três, né? Em dois pelo menos, para que as ações do projeto dele tornem aquilo uma mudança estrutural e não uma mudança simplesmente processual focalizada, né? Muito menos pontual. Então é ver e agir, né? Então essas diferenças elas são básicas e podem ajudar muito em, primeiro, no aumento da qualidade do nível dos projetos. Isso não é uma exigência boba, tá? A gente tenta sempre fazer projetos no nível melhor, porque o nível melhor proporciona melhores resultados para a empresa, melhores resultados para o processo, para o Belgium. E segundo lugar, pessoal, que é muito importante, ele proporciona, né, uma mudança de cultura de você começar a atuar nas empresas de uma forma mais estratégica, né? Menos apagando incêndio na rotina e mais pensando na empresa, pelo menos no curto e médio prazo, para frente, e não, né, naquela doideira do dia a dia, naquela correria. A ideia da fase de análise é justamente essa, é você conseguir entender não o efeito, mas as causas do seu problema de uma forma que você vai atuar da forma correta, melhor possível e principalmente baseado em dados e fatos. Eu costumo brincar, né, que dentro do DMake é a fase que você realmente sai do achismo. Você deixa de achar alguma coisa ou deixa de não conhecer. É aí que você tem que conhecer a fundo os seus problemas, mas sempre atuando de forma e pensando de forma proativa, não mais reativa. Então, cara, a dica é essa, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade, né? Mandem perguntas mesmo, mandem críticas. Às vezes aqueles belts que já fizeram o projeto, por que eu não atuei dessa forma? O que eu poderia ter feito a mais? O que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.